Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde você vai ficar muito bem informado sobre todas as notícias do nosso glorioso. Aqui no canal do Medeiros, muita informação, também opinião e a notícia do dia, pelo menos desse início dessa sexta-feira, é a saída do Jorge Braga, CEO do Botafogo, fez uma nota oficial, o Botafogo até o momento não se posicionou, saindo algumas notícias aí, por enquanto, uma versão só. Jorge Braga, saído do Botafogo, não é mais o CEO do Botafogo. E aí eu já fui conversar com algumas pessoas, esse assunto, na verdade, eu já venho conversando há um tempo, porque ao longo dos meses, das semanas, eu venho percebendo que o Jorge Braga realmente ficou muito off, né, do Botafogo, ficou muito distante. No ano passado ele aparecia muito mais, e para mim não é surpresa, sinceramente, que o Jorge Braga tenha saído. Hoje, ele, apesar de estar lá como CEO do Botafogo, ele não parecia não ter muito essa função, não. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo, vou falar sobre a informação, vou falar sobre o que eu apurei e vou falar um pouco sobre esse assunto aí que a gente tem que ter muito cuidado para falar, porque assim, a gente está de fora. É muito difícil a gente falar uma situação em que a gente não está vivenciando lá dentro, os bastidores, né? A gente pode conversar com uma pessoa aqui, outra ali, mas a gente precisa ter muito cuidado antes de tomar partido numa situação dessa, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre essa saída do Jorge Braga. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Estou todos os dias aqui no YouTube trazendo informações para vocês, tá? Peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Continuem até o final do vídeo e deixem bastante os seus comentários, tá? Compartilhe o canal do Medeiros em todas as redes sociais, beleza? Bom, vamos lá. Assunto do dia, Jorge Braga fora do Botafogo. Uma notícia em que pega alguns torcedores de surpresa, principalmente aqueles torcedores que não tinham entendido ainda o caminho que estava se tornando essa ausência do Jorge Braga. O Jorge Braga, há pouco tempo, teve um problema de saúde, teve que se ausentar do Botafogo para cuidar desse problema de saúde que ele teve. Mas antes disso, a gente precisa fazer uma retrospectiva do que foi o Jorge Braga no clube, né? Ele foi contratado ainda na gestão do Durcésio Mello como presidente, né? O Durcésio Mello, presidente do clube, ele foi contratado como CEO. O Durcésio deu carta branca total para ele fazer o trabalho de reestruturação do clube naquele momento. Ele passa num processo seletivo muito rigoroso, feito no Botafogo na época, e o currículo dele ajudou muito. O currículo dele, em outras empresas, mostrava um profissional especializado em recuperação de empresas. E o Botafogo naquele momento precisava de um profissional com esse currículo, com essa experiência. O Botafogo precisava preparar o terreno para a SAF acontecer, né? Se o John Textor chega no meio do ano passado, antes do Jorge Braga, provavelmente ele não pegaria o Botafogo. Então o Jorge Braga teve um papel de destaque, não só o Jorge Braga, tá? Toda a equipe. A gente acaba falando do Jorge Braga porque ele na época era o CEO, né? O cargo mais alto. Então, muitas das vezes era ele que ia dar entrevista, era ele que botava a cara a tapa. Então, o nome dele ficou muito visado. Mas quando eu falo Jorge Braga, obviamente que a gente precisa também enaltecer o trabalho de todos os profissionais que estão lá no Botafogo, trabalhando, desde supervisor, gerente, analista, estagiário, enfim, todo mundo juntos no mesmo objetivo, que naquele momento era a reconstrução do Botafogo, a organização do Botafogo, para que a SAF chegasse pegando um Botafogo aí como uma empresa já, né? Uma empresa com processos e as coisas funcionando da melhor maneira possível. Então o Jorge Braga chega nesse momento e ele consegue grandes feitos, como redução de dívida. O Botafogo entrou no regime centralizado de execuções, teve reestruturação de processos, conseguiu diversas situações em que o Botafogo realmente saiu daquela época que a gente chama de amadorismo para começar a engatinhar como uma empresa multinacional, né? Os processos funcionando como grandes empresas. Então o Jorge Braga ganhou essa valorização. Com certeza ele sai hoje do Botafogo muito maior do que quando entrou. Essa é a grande realidade, né? Mas, a partir do momento em que vira o ano, o Botafogo sobe para a Série A. É importante destacar que nem tudo
são flores, né? O Jorge Braga, por conta até do seu temperamento, do seu jeito de trabalhar, acabou gerando alguns atritos, né? Algumas pessoas realmente não gostavam do jeito do Jorge Braga, um jeito muito rude, né? Muita gente falava isso. É como eu disse, né? Eu tenho até um certo receio de falar, eu não estou aqui opinando, eu estou falando do que as pessoas comentavam. O Eduardo Freeland, por exemplo, o diretor de futebol, não tinha um bom relacionamento com o Jorge Braga, isso ficou explícito, né? E assim, como tudo não são flores, né? Dentro do trabalho, tem pessoas que você vai se dar bem, tem pessoas que você não vai se dar bem. Mas, no geral, o Jorge Braga fez um bom trabalho no Botafogo, esse trabalho de reestruturação. Preparou muito bem o terreno para que o John Textor chegasse no início desse ano. Quando o John Textor chega, ele chega com um homem de confiança. É muito claro que ele chega hoje com o Tairo Arruda e com o Danilo como seus homens de confiança. O Danilo, eu acho que, assim, é um homem de confiança, mas o Tairo ainda é mais, o Tairo Arruda. Hoje o Tairo é diretor-geral da SAF do Botafogo. O Tairo e o Danilo são donos, sócios da Matix Capital, uma consultoria que foi primordial para que o Textor desistisse de outros clubes no Brasil, América Mineiro, Londrina, né? E focasse no Botafogo. A Matix Capital, através do Tairo e do Danilo, que fizeram o John Textor enxergar que o Botafogo era uma grande oportunidade. O John Textor mesmo fala em entrevistas que ele não pensava em comprar o Botafogo porque na cabeça dele não dava para ele fazer isso. Ele queria um clube de menor expressão, ele queria um clube em que ele chegasse aqui e conseguisse montar as coisas do zero, e não era o Botafogo que passava na cabeça dele, né? Ele até citou o exemplo, ele falou, não, para mim comprar o Botafogo era a mesma coisa que comprar o Manchester United, é impossível. Então assim, a grandeza que ele sentia pelo Botafogo o afastava, mas o Tairo e o Danilo conseguiram mostrar para ele que o projeto era viável e tudo aconteceu. Feito esse resumo, há uma virada de chave no Botafogo em relação a processos. O Botafogo começa a transição entre a associação e a nova empresa que foi criada, que é a SAF Botafogo. A partir desse momento, o que acontece é uma participação muito maior do Tairo Arruda como o chefe da SAF, né? O diretor-geral da SAF. Ele começa a participar muito ativamente porque o John Textor não está sempre aqui no Brasil. O John Textor vem aqui no Brasil, passa alguns dias, depois volta para os Estados Unidos. Então o Tairo é uma figura muito mais presente dentro do Botafogo hoje, presencialmente. É muito bom dizer isso, até porque o John Textor participa muito só aqui de home office, né? Ele lá dos Estados Unidos e as coisas acontecendo aqui no Brasil. Presencialmente, o Tairo Arruda é muito ativo dentro do Botafogo hoje, como diretor-geral da SAF, né? Então o Tairo começou a assumir funções que era do Jorge Braga. Jorge Braga começou a ser chamado como a gente costuma chamar de escantear uma pessoa, ser jogado um pouquinho de lado em relação às suas funções, né? E isso eu não estou criticando não, tá? Eu estou falando de fato que aconteceu. Porque o diretor-geral da SAF, o Tairo Arruda, ele começou a participar de debates em que o Jorge Braga que ia. O Tairo Arruda começou a assinar documentos em que era o Jorge Braga que assinava. As coisas foram acontecendo ao longo dos dias, semanas, meses, por uma transição que estava muito nítida que iria acontecer, que era a saída do Jorge Braga e o Tairo Arruda continuar fazendo o que ele já estava fazendo na prática, né? O CEO do Botafogo SAF hoje é o Tairo Arruda. O Jorge Braga estava lá como CEO também, mas quem fazia as funções praticamente era o Tairo. Isso é algo muito nítido hoje para quem está dentro do Botafogo. Então, assim, por isso que eu digo que eu não vejo com surpresa essa saída do Jorge Braga. Porque quem acompanha ali, quem conversa com algumas pessoas do dia a dia, já sabia que isso iria acontecer a qualquer momento. Hoje, quem é o CEO do Botafogo, de fato, é o Tairo Arruda. Não era mais o Jorge Braga. Isso na prática. Na prática. Ainda no papel era o Jorge Braga. Agora as coisas foram para a teoria, para a formalidade também, o que já acontece no Botafogo desde o início do ano. Tá? É preciso ser justo. E aqui eu não estou tomando partido não, tá? Eu já disse isso no início e vou repetir. São coisas normais do mundo corporativo. O John Textor chegou, entendeu que o Tairo era uma pessoa que convenceu ele desde o início, com sua competência, confia no Tairo Arruda, e ele chega no Botafogo e vai colocar um CEO, um diretor-geral de sua confiança.
Eu esperava que isso fosse acontecer. Você coloca um diretor-geral, um CEO, que é da sua confiança. Então, John Textor sentiu, desde o início, que o Tyler Arruda era uma pessoa de confiança dele para exercer essa função. Então, eu vejo como natural esse desligamento do Jorge Braga. Acho que a torcida do Botafogo deve ter um profundo respeito pelo Jorge Braga por tudo que ele fez. Acho que o Jorge foi muito competente na sua função, né, desde que ele assumiu o Botafogo, e agora ele deve ir para um outro clube, talvez, ou uma outra empresa, vou repetir, muito maior do que quando ele chegou no Botafogo. Então, assim, todo sucesso do mundo ao Jorge. A justiça liberou ele de multa rescisória, essas coisas todas no contrato, entendendo até o que eu falei aqui, esvaziamento de funções. Ele colocou o Botafogo na justiça para poder não pagar a multa rescisória do contrato, e a justiça entendeu, após as provas apresentadas por ele, de que realmente havia ali um esvaziamento de função dele como CEO. Então ele foi liberado, vai sair do Botafogo sem pagamento de multa, e ele ainda tem a receber pagamentos de comissão de quando ele era da Botafogo Futebol Regatas Associação, por ter conseguido fechar o negócio com a SAF. Ele vai receber ainda comissão, eu não sei ainda se ele já recebeu tudo, eu acredito que não. Ele ainda tem valores a receber do Botafogo, isso deve ser pago através da justiça, tá? Enfim, todo sucesso do mundo ao Jorge Braga. O mundo corporativo é assim mesmo. Ele vai com certeza para uma outra grande empresa. E o Tyler Arruda agora assume oficialmente o que ele já vem fazendo desde o início, né? Sendo o CEO do Botafogo. E a gente continua desejando sucesso para o Tyler Arruda, e que ele consiga crescer o Botafogo mais ainda nessa função aí que ele já vem exercendo e agora vai ser de maneira oficial. Beleza? Todo sucesso ao Jorge Braga. E é isso, deixe seus comentários aí, o que vocês acharam dessa principal notícia do dia aí, saída de Jorge Braga do Botafogo. Um abraço e até a próxima.